Olá, seja bem-vindo à Letra da Arte. Esse é o mês do Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção do suicídio. Por esse motivo venho trazer esse tema que muitas vezes é encarado como tabu na literatura, o suicídio. O suicídio é algo que intriga a humanidade há milênios. Filósofos, sociólogos e psicólogos procuram entender e explicar as razões e as consequências do suicídio. Há muitos livros com os mais variados pontos de vista e estudos acerca do assunto. Porém, nesse vídeo tratarei de como o suicídio é representado na ficção e como as obras são encaradas pela sociedade. O suicídio já aparece em textos bastante antigos, como por exemplo na Bíblia Sagrada Cristã. Apesar das controvérsias, podemos considerar a morte de Abimeleque, em Juízes 9:54, o primeiro relato bíblico de suicídio, onde, após ser gravemente ferido por uma mulher, Abimeleque pede a seu escudeiro que o mate, evitando a vergonha. Há também o suicídio de Saul, de Judas, de Sansão e outros personagens pelos mais variados motivos. A mitologia grega também é recheada com esse tema. As histórias mais conhecidas talvez sejam a do casal Píramo e Tisbe, onde Píramo se mata ao achar que Tisbe havia sido engolida por um leão, e em seguida Tisbe, vendo a morte do amado, também tira a própria vida. E a história de Édipo e Jocasta. Nesse caso, a morte de Jocasta é mais complexa, muito bem retratada no teatro Édipo Rei, de Sófocles. Jocasta se suicida no final da história, ao descobrir que havia se casado com seu próprio filho, que também era o assassino do próprio pai. Durante a Idade Média, a igreja lançou seus olhos para esse tema. A pessoa que se matava por causa da fome, da miséria, da doença, era vista como um pecador, alguém que havia cedido a uma tentação do diabo. Por outro lado, o nobre que cometia suicídio era visto como uma pessoa de honra. Santo Agostinho, que viveu entre o século IV e V, em seu tratado A Cidade de Deus, condena radicalmente a morte voluntária. No século XIII, São Tomás de Aquino reafirma a interdição do suicídio, proibindo o sepultamento de suicidas em terras sagradas. No século XIV, Dante Alighieri escreve a Divina Comédia. O canto 13 do Inferno mostra a passagem de Dante e Virgílio pelo sétimo círculo, onde se encontram as almas dos suicidas e dos perdulários. É descrito que a alma dos suicidas caem ali como sementes, geminam e se tornam árvores, cujos galhos são frequentemente comidos por arpias. Pierre de la Vigne, ministro de Frederico II, é o personagem que Dante encontra, transformado em árvore. Ele explica que tirou a própria vida após ser acusado de traição, imaginando assim que se livraria da desonra. Notamos então que para Dante, não importa o motivo, o suicídio é um grave pecado. Shakespeare, entre os séculos XVI e XVII, trouxe com frequência o suicídio em suas peças. Júlio César, Hamlet, Romeu e Julieta são exemplos bastante conhecidos. Até aqui o tema vem sido tratado na literatura como algo heróico, fantástico, apaixonado, ou quando citando alguma ocasião real, é apenas parte secundária da obra, uma passagem rápida sem muita atenção. Foi no livro de Goethe, em 1774, marcando o início do romantismo alemão, que o suicídio aparece como tema central de uma obra. O Sofrimento do Jovem Werther, uma obra quase autobiográfica, com um final mais trágico do que a vida do autor, conta a história da paixão de Werther por Charlotte. O problema não está na falta de correspondência desse amor, mas na impossibilidade de consumá-lo, por Charlotte está prometida a outro homem. Após sua publicação, ocorreu na Europa uma onda de suicídios, atribuída ao livro, surgindo o conceito de efeito Werther. Nunca foi comprovado se os suicídios foram impulsionados mesmo pelo livro, mas defensores da teoria demonstraram que quando um suicídio é divulgado, sendo ele real ou fictício, alguns dias ou semanas depois, outros suicídios acontecem nas proximidades. No século XIX, autores como Flaubert, Balzac e Tolstói inserem a mulher como tema principal de várias de suas obras. Em Madame Bovary e Ana Karenina, as mulheres insatisfeitas com a condição feminina na sociedade acabam optando pelo suicídio como forma de libertação. A partir do século XIX e início do século XX, percebemos que a ficção começa a flertar mais com a realidade, e o tirar a própria vida aparece com mais frequência nas obras de diversos autores, espalhando-se pelo mundo, abordando as mais diversas motivações. Surgem livros como Os Demônios, de Dostoiévski, que trazem uma profunda reflexão sobre o tema. Nesse livro, Kirillov argumenta a favor do suicídio, dizendo que as pessoas só não se matam mais, ou todas as pessoas do mundo se matariam, se não fosse pela dor e pelo outro mundo. Outros livros, como O Sonho de um Homem Ridículo e O Lobo da Estepe, fazem reflexão sobre o suicídio, mas o personagem principal muda de ideia e não comete o ato. Sylvia Plath, autora de A Redoma de Vidro, Virginia Woolf e Ernest Hemingway são exemplos de autores que falaram bastante sobre o suicídio em suas obras e eles mesmos acabaram se matando.
O tema parecia estar esgotado na literatura, ou ao menos a discussão a respeito já havia abrandado. Até que recentemente foi publicado o livro, que rapidamente se tornou uma série, Os 13 Porquês, de Jay Asher. Nesse livro e na série, a personagem deixa fitas destinadas às pessoas que a levaram a se matar. Bullying, assédio sexual e estupro fazem parte dos motivos apresentados nas fitas. Desconsiderando a qualidade do livro e os motivos abordados na obra, uma discussão antiga voltou à tona, o efeito Werther. Muitas pessoas, incluindo especialistas no assunto, disseram que obras destacando o suicídio servem de estopim para uma onda de suicídios. Outros defenderam a obra, argumentando que abordar e discutir o tema é uma forma de conscientizar, identificar pessoas que estão passando pelo problema e evitar o suicídio. Será que o suicídio não deve ser abordado na literatura? Será que deve haver um cuidado especial ao tocar nesse assunto? Isso é algo restrito a especialistas ou qualquer um pode escrever sobre esse tema? Deixe sua opinião nos comentários. Comente também as obras que você leu sobre esse assunto. Se acha que essa discussão é importante, curta e compartilhe esse vídeo. O crescimento do canal depende de sua colaboração. Muito obrigado.